Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a novela A Morte de Ivan Ilitch, publicada em 1886 de Liev ou Leon Tolstói. No início da novela é anunciada em um grupo de colegas de um tribunal a morte do protagonista Ivan Ilitch. Ivan Ilitch era juiz de instrução e, embora essas pessoas gostassem dele, ninguém se importava muito com o fato. Elas apenas começaram a pensar nas promoções que poderiam acontecer no tribunal a partir da morte de Ivan. O livro revela de forma quase chocante que ninguém é insubstituível, tanto é que no dia do velório de Ivan, alguns amigos dele foram jogar cartas. A novela também não deixa de ser uma crítica social do período imperial russo, censura a burocracia e os privilégios dos servidores públicos de alto escalão, sobretudo do poder judiciário. Ivan Ilitch, no início da carreira, trabalha no interior da Rússia. Ele se casa e tem filhos, mas sua vida familiar não é fácil, principalmente por conta do péssimo relacionamento com a esposa. Então ele passa a manter um casamento de aparências. Para esquecer os problemas familiares, ele mergulha de cabeça no trabalho. Certa vez, quando ele é transferido para São Petersburgo, antiga capital da Rússia, ele adquire uma casa bonita, ampla, e ele mesmo se encarrega de decorar a casa. Mas um dia, ao passar orientações para um instalador de cortinas, ele cai de uma escada e bate com o abdômen em uma maçaneta. O ferimento doeu na hora, mas logo passou. E Ivan Ilitch percebe depois que foi essa batida que desencadeou uma doença que o levou à morte. Ivan Ilitch era uma pessoa que procurava uma posição na sociedade, que gostava de exibir poder, gostava de coisas sofisticadas. Ele tinha bom gosto e gostava de manter um certo status social. Quando Ivan Ilitch fica doente e passa a sentir dores muito fortes no abdômen, ele começa a reexaminar a sua vida. Desolado com a situação, ele faz questionamentos sobre a vida e a morte. Ele indaga: eu não existirei, então o que existirá? Não existirá nada. Então onde eu estarei quando eu não existir? Será assim a morte? Quando Ivan já está bastante debilitado em seus devaneios, ele começa até mesmo a sentir uma certa inveja das pessoas saudáveis e se consola ao saber que elas também um dia morrerão. Ele parece não acreditar que está morrendo, parece que isso não poderia estar acontecendo com ele. Em seus delírios, Ivan achava que era uma pessoa muito especial para morrer. Ele pensa na infância, invoca memórias afetivas e tenta se convencer que com ele não podia estar acontecendo tudo aquilo. Um parêntese, parece que essa situação deve acontecer com muitas pessoas. Elas pensam que com elas não vai acontecer nada de ruim, mas somos todos iguais. O nosso fim, a nossa morte parece a mais absurda de todas, mas ela vai acontecer. Não para nós mesmos, mas para os outros sim. Isso é tão óbvio, mas Ivan Ilitch parecia querer negar esse fato, até que se convence. É realmente assim, eu perdi minha vida por causa daquela cortina, assim como podia ter ocorrido caso eu invadisse uma fortaleza. É possível? Quão terrível e quão estúpido. Não pode ser verdade, não pode, mas é. Essa passagem revela esse absurdo da vida. Podemos ter as mortes mais ilógicas, inesperadas, independente de quem somos. A cada dia, Ivan precisava de maiores cuidados. Já não podia fazer muitas coisas sozinho e lhe perturbava saber que outra pessoa tinha que participar de momentos tão íntimos como, por exemplo, ir ao banheiro com ele. Nessa situação, Ivan estabelece uma relação mais íntima com um funcionário da casa chamado Guerassim, que era quem realmente cuidava e tinha verdadeiro apreço por Ivan. Os seus familiares e amigos pareciam fingir que nada estava acontecendo com ele. Levavam a vida normalmente. A sua esposa e filha, quando Ivan estava às vésperas da morte, chegaram a ir ao teatro assistir a uma peça onde se apresentava a atriz Sarah Bernhardt. Ivan conclui que levou uma vida de aparências, procurando status social, reconhecimento, validação. Durante toda a vida apenas se dedicou ao trabalho, se dedicou à família e tudo aquilo não lhe rendeu nada ou quase nada.
Tanto seu serviço quanto a organização de sua vida, a família, aqueles interesses da sociedade, do serviço, tudo aquilo podia ser incorreto. Ele tentou proteger tudo aquilo diante de si e de repente sentiu toda a fraqueza daquilo que ele protegia e não havia nada a defender. Ivan experimenta então um vazio existencial. Ele conclui que levou uma vida sem autenticidade, sem conexões profundas, pautada pela conveniência, seguindo o que os modelos sociais impunham e deixou assim de viver outras experiências mais intensas. A morte de Ivan Illich é frequentemente analisada à luz da filosofia de Martin Heidegger, especialmente de sua obra Ser e Tempo, de 1927, porque a trajetória do protagonista Ivan ilustra bem os conceitos heideggerianos trabalhados no livro, como inautenticidade, alienação e, fundamentalmente, o ser aí, o Dasein, e o ser para a morte, que é a consciência de nossa própria finitude. É interessante notar que Tolstói descreve, décadas antes de Heidegger escrever Ser e Tempo, a transição de um indivíduo da existência superficial para uma consciência autêntica através do confronto com a morte. O Ivan, em termos heideggerianos, deixa de ser um objeto das expectativas sociais para se tornar o senhor da sua própria existência, mesmo que apenas no fim da sua vida. Heidegger descreve o modo de ser inautêntico como aquele em que o indivíduo se perde como um homem das massas, vivendo de acordo com as convenções sociais, superficialidades e expectativas alheias, evitando a responsabilidade por sua própria existência. Ivan Illich vive exatamente assim, busca uma vida baseada em status, cargos, carreira e aparências, alienando-se de sua própria singularidade. Heidegger defende que o ser humano é um ser para a morte, ou seja, a consciência da finitude é o que define o modo de ser autêntico. Enquanto goza de boa saúde, Ivan nega a morte e foge da angústia, o sentimento de vazio existencial. Quando ele adoece, ele é forçado a confrontar a morte, o que causa uma quebra na sua rotina inautêntica. Heidegger argumenta que no dia a dia tratamos a morte como um fenômeno que acontece com os outros e não com nós mesmos. A novela de Tolstói revela a desintegração dessa mentira. Ivan para então de pensar que não vai morrer e começa a entender a sua morte como um evento inevitável. No final, ao aceitar a finitude e rejeitar a mentira que foi a sua vida, Ivan atinge um tipo de autenticidade defendida por Heidegger. Ele percebe que sua vida foi uma fraude e, ao assumir a responsabilidade por essa verdade, mesmo nos instantes finais de sua existência, a angústia transforma-se em iluminação e compaixão. Ao aceitar a sua própria morte, o medo que aterrorizava Ivan desaparece. No instante final, Ivan deixa de sentir pena de si mesmo, abandona a autopiedade e o egoísmo e passa a ter pena do filho e da esposa, que choravam e sentiam pena dele. Ivan deseja livrá-los do sofrimento que sua agonia lhes causava. Nesse momento, então, em vez da escuridão da morte, Ivan visualiza uma luz intensa, sente uma alegria e morre.